título já diz, é o 10º filme dessa franquia de gore, sequestro, mutilação, terror, mais pra quem gosta dessas coisas. O que eu particularmente gosto. Obviamente, os produtores se arrependeram de matar o John Kramer lá no terceiro filme porque eles vivem trazendo esse homem de volta. Quando não é em flashback, é alguma desculpinha pra ele aparecer na memória de alguém, uma carta, alguma coisa. E aqui eles resolveram desistir dessa parte e falar, vamos trazer ele de volta vivo. E como? Fazendo com que a história de Jogos Mortais 10 se passe ali entre o primeiro filme e o segundo filme. Então não tem spoiler, tá? Fica tranquilo, que nesse vídeo eu vou falar só geral da história. Esse filme ele já surpreende a gente desde o começo, porque ele não vai naquele clichê, naquela expectativa que você tem assistindo Jogos Mortais. Ele não começa com aquele grande armadilha, aquela grande coisa espetacular visual pra você já sentir o nojinho, já sentir aquela coisa ruim de uma armadilha logo no começo. Ele pega um viés diferente e pelo menos até o meio ali do segundo ato ele explora bastante o John Kramer. Eles estão fazendo valer a volta desse personagem. Eles falaram que vocês querem ele, então vamos trabalhar ele um pouco. E não é que você justifica as ações dele, mas assim, considerando toda a franquia, você fala, ok, dá pra aceitar que o personagem foi pra esse viés com a história que está sendo mostrada aqui. Ele tem uma parte nesse filme bem psicológica realmente. Ele não apela logo de início para cortes, para aquela direção desesperada que os outros filmes tinham, que era corta, roda, que sua cabeça ficava meio assim. Você não conseguia às vezes nem entender a armadilha ou como que a armadilha faria qualquer tipo de sentido ali na história. Tá? Então ele consegue realmente não sei se inovar seria a palavra correta, mas ele consegue dar um refresco ali nos primeiros minutos, na primeira hora desse filme, diferenciando o restante dos outros filmes até então da própria franquia. E é interessante ver esse lado do John Kramer que foi pouco explorado, porque no primeiro filme ele quase não aparece, no segundo ele tá o senhorzinho lá sentado, vamos conversar, é o policial chato, vamos conversando, e no terceiro ele já tá à beira da morte mesmo. Então é uma coisa que a franquia tentou fazer com flashbacks, cartas e pensamentos. Não ficou legal porque eles ficavam forçando o John Kramer em situações, fazendo umas interações complexas. E aqui eles realmente tiveram tempo para trabalhar o personagem dele, que é um dos melhores dessa história. Justamente por isso que ele fica voltando. O personagem que eles trazem de volta, que tá bem legal também, é a Amanda. Aquela que foi participante dos jogos e que acabou virando uma discípula do John Kramer. Uma meio que aprendiz ali de, não posso dizer assassino, porque de acordo com o filme, o John Kramer não mata ninguém. Ele deixa as oportunidades para a pessoa se salvar e ela que nos salva. Um pouco balela, mas é a história do filme e se você vai assistir, você tem que abraçar, tá? E na cabeça meio doida ali do personagem faz sentido para ele. Então vamos, tudo bem. A Amanda volta, ela tá bem legal, a interação dos dois é uma coisa que a gente não tinha tido a oportunidade de aproveitar, como eu falei. No terceiro ele já tá todo meio caquético, e no segundo ela não interage diretamente com ele, ela tá naquela mansão junto com o filho do policial e o John Kramer tá em outro lugar. Aqui ela já tem uma participação mais ativa, a gente consegue ver a preocupação, explora um pouco daquele passado de drogada que ela vem, desse vício dela que ela tenta controlar e não, e flerta um pouquinho ali com uma possível empatia dela com alguns personagens, mas meio superficial. Ali na metade do segundo ato, mas quase no meio do filme ali, do terceiro, principalmente o terceiro já, ele volta a ser os Jogos Vorazes que você está acostumado. Tem toda aquela armadilha, tem todo o sangue, tudo certinho. Porém, a direção ainda é mais contida. Ele tem os trejeitos, você se sente que está no filme, Jogos Mortais, porém você consegue entender o que está acontecendo. Os cortes, aquela velocidade, aquele desespero é feito de maneira controlada, por mais controversa que seja essa frase. Você entende a armadilha, você pega o tempo que está acontecendo, o que a pessoa tem que fazer e o desespero dela. Porém, uma coisa que eles continuam fazendo todos os filmes e que, gente, a galera espera até o último minuto para começar a se cortar ou fazer um negócio.
É um trope dessa franquia que eles não conseguem tirar. Tipo, você tem 3 minutos para fazer um negócio, mas você vai começar no 2:50. Meu amigo, ou você faz ou você não faz, você vai morrer toda vez os mesmos personagens. Uma vez a gente aceita, duas, tudo bem, mas todos fazerem isso, todos ficarem sofrendo, e no desespero, faltando 30 segundos, eles começam. Então aqui ele cai de novo nisso, porém a direção ajuda. E a gente consegue ver tudo certinho, então já é uma melhoria dos filmes anteriores. Quanto àquele clássico já dos Jogos Mortais, que é o John Kramer, ou quem seja o assassino do filme em questão, tem uma habilidade praticamente de prever os futuros, prever o movimento, as ações das pessoas para conseguir manejar o jogo em volta. Não posso dizer que está de volta, mas tem assim um suspiro ali no final, porque, sem spoiler de novo, tá? Você vê que ele quase vai. Tem um momento ali que você fala, Precisava de um Kramer. Você tem certeza que valia arriscar isso acreditando que a pessoa faria o que ela fez? Assim, é muito. Eu sabia que ela ia fazer isso, sabe? Tem. Não igual nos outros, mais controladinho, mas foi um risco que não era necessário. Mas é Jogos Mortais, assim, tá dentro do padrão deles, tá legal. Quanto às vítimas, são chatas, tá? Elas são chatas, a galera sobra um pouquinho ali no filme, tem hora que você fala, tá, vai, vamos, acelera com esse povo que eles não têm o que fazer, eles estão conversando, estão ali chatinhos. Porém, outra coisa boa que tava virando já mania desses filmes é você colocar uma pessoa que seria a culpada ou a malvada para passar por desafios onde ela tenta salvar as outras pessoas que não estão diretamente ligadas com a situação. Então, ela em si nunca sofre, quem acaba sofrendo são os outros. E sei lá, porque a pessoa em si realmente ela não está se provando, ela tá tentando evitar que outra pessoa se machuque. Eu acho meio fraca essa parte. Aqui eles corrigem isso. Ou você faz por você, ou você tá, meu amigo, você tá numa situação complicada, que você vai embora, né? Você vai acabar indo pro céu, pro inferno, depende de quem é a pessoa. Mas você tá aqui nos jogos, não é pro céu, né? Assim, os Jogos Mortais 10, ele começou com uma boa surpresa, você realmente falou, olha, parece que vai ser divertido. E ele realmente, ele é, mas no final ele volta a ser o esperado, do que a gente já está acostumado com essa franquia. E não é tanto demérito, porque ele conseguiu estabelecer os personagens, fazer a gente até se importar com aquele velho maldito que é um assassino, assim, meio doido, com a própria Amanda, que ficou meio escanteada ali. Só que como é que eu posso dizer? As vítimas estão lá pra gente ver aquela parte legal da franquia, que é pessoas mutiladas, sangue, tripa, essa coisinha básica, né? Quem assiste Jogos Mortais. Mas vale a pena, realmente, ele diverte. Não que seja uma coisa muito difícil, considerando os outros, mas acho que ele é o segundo melhor, porque o primeiro, realmente, todo aquele mistério do banheiro é mais difícil de ser igualado, mas ele segue ali em segunda posição, pra mim. É um filme que eu não esperava que fosse ser desse jeito e que vale a pena se você é fã da franquia. Se não, você não vai perder muita coisa, porque, igual eu falei, entre o primeiro e o segundo, então você não tem muita história pra você não saber sobre o que tá acontecendo. Dá pra pegar os fãs que já acompanham isso há anos, desde lá do começo dos anos 2000, e dá pra pegar a galerinha que só quer ver um filme de terror meio nojeiro agora nesse ano. E é isso. Me conta aqui embaixo nos comentários. Já assistiu, gosta dessa franquia? Já deu esse John Kramer? Aposenta esse velho logo, gente. Pelo amor de Deus, morreu, deixa morto. Ou se você quer ver mais filme gore com corte, tripa e sangue. Tchau!